crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma gola multiuso usando linhas. Vou trabalhar com Supremo Esmeralda, com brilho dourado, ó, lurex dourado. A agulha pode ser usada 2,25 a 2,5. Para iniciar a nossa gola, faço uma volta de linha, puxo a laçada. 1, 2, 3, 4 correntes, laço a agulha. Na primeira corrente é feita um ponto alto, laço no mesmo lugar, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto, todos no mesmo ponto de base. Agora nós vamos voltar, virando a base do trabalho, 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço a agulha, no mesmo ponto do início, um ponto alto, uma corrente, laço, vamos pular o ponto seguinte no próximo, um ponto alto, uma corrente, laço, vamos pular o ponto seguinte e na terceira corrente, ó, do primeiro ponto feito, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto, que é o nosso aumento. Vamos virar para voltar. Para voltar, sobre o último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo que será contado como uma corrente, 2, 3. Uma para virar, laço, sobre o ponto alto à frente, um ponto alto, uma corrente, laço no próximo, um ponto alto, uma corrente, laço no próximo, um ponto alto, uma corrente, laço, vamos pular uma corrente na corrente seguinte, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos o nosso aumento novamente. Para voltar, viro o trabalho, 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço, sobre o primeiro ponto, um ponto alto, uma corrente, laço no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, laço no próximo, um ponto alto, uma corrente no próximo, um ponto alto, e vamos repetindo. No próximo, um ponto alto, uma corrente. Vamos pular uma corrente e na próxima, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Para voltar, viro a peça sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, uma para virar, laço, no ponto alto seguinte, um ponto alto, uma corrente no próximo, um ponto alto, uma corrente no próximo, repetindo até o final. Para fazer o último ponto, ó, trabalhei a corrente, vamos pular uma corrente e na próxima um ponto alto,
uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Vira o trabalho para voltar. Para iniciar, 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço no primeiro ponto, um ponto alto, uma corrente no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente no próximo, um ponto alto, e vamos repetindo até chegarmos ao penúltimo ponto. Chegando ao final, uma corrente, laço, pule uma corrente na corrente seguinte, um ponto alto, uma corrente no mesmo ponto, outro ponto alto. Viro a peça sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma, duas correntes para subir, uma para virar, laço no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente no próximo, um ponto alto e continue até o penúltimo ponto. Chegamos ao final, uma corrente, laço e agulha, pule uma corrente da base na próxima, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Vamos virar a peça. Faça uma, duas, três correntes para subir, laço, agulha. Sobre este primeiro ponto, introduzo a agulha, um ponto alto, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos então 3 pontos no mesmo ponto de base, laço, agulha. Entre os pontos temos uma corrente, então, um ponto alto sobre ela. Laço sobre o ponto alto à frente, um ponto alto. Laço na corrente entre os pontos, um ponto alto. Sobre o ponto, um ponto. Nós vamos trabalhar desta maneira até restarem 2 espaços, ó. Até restarem 2 espaços para o final. Trabalhamos a carreira até restarem 2 espaços inteiros. O último ponto fica dentro do espaço final, somente ele. Você não precisa colocar o ponto em cima do ponto alto da sequência. Vire a peça para iniciar a carreira novamente. Para iniciar a carreira, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, que é contado como uma corrente, 2, 3. Laço, agulha. O ponto que está na sequência, ó, você vai pegar em relevo por trás, desse jeito. Laço, o próximo, em relevo por trás. E trabalho o ponto. Laço, o próximo, em relevo por trás. E vamos continuar desta maneira até chegarmos ao penúltimo ponto, todos em relevo por trás. Para ir formando esse degrau nos pontos. Trabalhamos até o penúltimo ponto, o último você vai laçar a agulha sobre a terceira corrente dele, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Viro, faço 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, sobre esse primeiro ponto, ó, da carreira, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço, agulha, e agora nós vamos seguir aplicando cada ponto normal. Sobre o primeiro deles, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e repetindo, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último ponto da base. Chegamos ao final, laço, agulha, na terceira corrente do último ponto, um ponto alto.
viro a peça, sobre este último ponto alto introduzo a agulha, um ponto baixo que é contado com uma corrente, 2, 3, laço a agulha. Agora, no ponto seguinte, ó, nós vamos laçar o ponto lá por trás e fazer aqui o ponto em relevo. Laço o próximo lá por trás e trabalho o ponto em relevo. Laço, ó, passo a agulha pegando o ponto inteiro e faço o ponto em relevo. Exatamente como nós fizemos aqui nesta carreira, para que o relevo fique do mesmo lado. Ó, trabalho o ponto de trás para frente, trabalho o ponto. Vamos seguir até o penúltimo ponto desta maneira. Trabalhamos até o penúltimo ponto em relevo, laço a agulha. Na terceira corrente do primeiro ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar. 2, laço no mesmo lugar, 3 pontos. Viro, faço 1, 2, 3 correntes, laço sobre o primeiro ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Novamente ficamos com 3 pontos. Laço a agulha e vamos voltar, fazendo agora ponto sobre ponto normal, até o último ponto da base. Trabalhamos até o último ponto. Agora, nós vamos voltar novamente em relevo, ó. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço a agulha, pegando o ponto, ó, de trás e trabalho o ponto em relevo. Laço a agulha, pego o ponto da sequência por trás e faço o ponto em relevo, como fizemos nas outras. Vamos seguir desta maneira até o penúltimo ponto, todos em relevo por trás. Observem que o desenho vai ficando para o mesmo lado. Trabalhamos até o penúltimo ponto, laço a agulha. Sobre a terceira corrente, ó, faça um ponto, laço no mesmo lugar. O segundo, laço no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. Terminamos aqui a parte fechada, agora nós vamos voltar para a parte furadinha novamente. É bem simples, faça 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço a agulha, sobre o primeiro ponto, um ponto alto, formando aqui um Vzinho. Uma corrente, laço a agulha. Vamos pular um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma corrente, laço, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. Nós vamos repetir até restarem 6 pontos da base, até restarem aqui, ó, 2, 4, 6 pontos para o final, que é onde a gente faz esse degrauzinho novamente. Trabalhamos deixando no final, ó, 2, 4, 6 pontos, e a partir deste ponto nós vamos voltar com a carreira. Esta parte nós vamos manter reta e os aumentos serão feitos apenas aqui deste outro lado. Então, nós vamos voltar. Toda vez que você fizer isto, esse degrauzinho vão sobrar 6 pontos e aqui 2 espaços. Então, vamos seguir. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes para subir, uma para voltar. Laço, sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Ficou um espaço como o anterior. Uma corrente,
no próximo um ponto alto, uma corrente, no próximo um ponto alto e vamos repetir até o penúltimo ponto. Trabalhamos até o penúltimo ponto, uma corrente, laço, agulha, pule uma corrente da base e na corrente à frente um ponto alto. Uma corrente, laço, no mesmo lugar, outro ponto. Está aqui o nosso aumento, viro e vamos fazer uma, duas, três correntes para subir, uma para virar, laço, sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Trabalhamos novamente o aumento do retorno. Uma corrente, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente no próximo, um ponto alto, e vamos repetir desta maneira até o final. Chegando ao final da carreira, uma corrente, laço, pule uma corrente, na próxima, um ponto alto. Agora nós vamos voltar sobre o ponto alto, um ponto baixo, uma, duas correntes, uma para virar, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto. E vamos repetir até o penúltimo ponto novamente. Chegamos ao final, uma corrente, laço e agulha, pule a corrente da base e na próxima, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos aqui o aumento, viro a peça. Uma, duas, três correntes para subir, uma para virar, laço, sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Novamente temos o aumento, laço, agulha, no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto e continue, trabalhando assim até o final. Trabalhamos até o final, para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma, duas correntes para subir, uma para virar. No primeiro ponto à frente, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. E vamos repetir até o penúltimo ponto. Fizemos até o penúltimo ponto. Para fazer o último, uma corrente, laço, agulha, pule uma corrente, na próxima, um ponto alto, uma corrente, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Trabalhamos aqui um total de 6 carreiras em espaços. Agora nós vamos voltar a fazer a parte em relevo novamente. Nós vamos iniciar a carreira fechada, uma, duas, três correntes, laço, agulha. Sobre o primeiro ponto, um ponto alto, laço, agulha, no mesmo lugar, outro ponto alto. Observem que na parte fechada nós temos 3 pontos, ao invés de 2 como na aberta. Laço, agulha. Na corrente que nós temos entre os pontos, um ponto alto apenas, laço sobre o ponto alto, um ponto alto, laço entre os pontos, um ponto, no ponto alto, um ponto. Agora nós vamos trabalhar até restarem, ó, desmanchando aqui, até restarem lá no final os espaços da mesma maneira que nós temos aqui, ó, 2 espaços. Então, nós vamos trabalhar até restar aqui 2 espaços para o final. O último ponto ficará dentro deste espaço aqui, restando 2 para o final. Eu vou fazer a minha carreira e vou mostrar para você no final. Basta manter os pontos desta forma. Para cada ponto da base,
um ponto alto. Chegamos ao final, ó. Aqui você tem um espaço vazio, 2 espaços. O último ponto está dentro deste espaço. E agora nós vamos voltar, já formando o relevo. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, agulha. Observem o relevo, está deste lado, então nós já vamos voltar aqui. Laço, passo a agulha, ó, de trás para frente e faço o ponto alto em relevo. Laço, no próximo, o ponto alto em relevo. De trás para frente e trabalho aqui o ponto. O relevo vai ficar sempre para o mesmo lado. Vamos seguir até o penúltimo ponto. Trabalhamos até o penúltimo ponto. O último está aqui, que são as correntes. Vamos laçar a agulha e nesta terceira corrente do primeiro ponto, introduzo a agulha. Deixa eu pegar o ponto inteiro, porque senão ele fica fraco se pegar numa alcinha só. Um ponto alto, laço no mesmo lugar. Segundo ponto, laço no mesmo lugar. O terceiro ponto alto. Para voltar, inicie com 3 correntes, que é o primeiro ponto. Sobre o primeiro ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, o outro ponto. Temos novamente 3 pontos para o final e 3 pontos para o início. E agora nós vamos seguir ponto sobre ponto, trabalhando normal sobre a carreira do relevo até o final. Trabalhamos até o final e para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, agulha. Nós já vamos trabalhar o relevo novamente, pegando o ponto de trás para frente, ó, trabalho o ponto em relevo. O próximo, trabalho o ponto em relevo. O próximo, sempre desta maneira, até o final. Trabalhamos até o penúltimo ponto, vamos laçar a agulha para o último ponto, ó, na terceira corrente dele, um ponto alto, laço no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos, lembre sempre disso. Na parte fechada nós temos 3 pontos no final e 3 no início de cada carreira, mantendo a outra parte sempre reta. Vamos fazer mais um relevo e dar sequência à nossa peça. Nós iniciamos aqui, nesta pontinha, fizemos os aumentos, a redução para o degrau, segunda parte do nosso chale, mantendo os aumentos de um lado, reto do outro. Fizemos novamente a parte telada, mais uma redução de espaço no final. E aqui nós estamos trabalhando juntas até esta carreira. A partir dela, você vai fazer mais um degrau, que é este relevo que nós fizemos aqui nesta parte. Sempre 3, ó, 2, 4, mais 2, 6 carreiras. Cada parte dessa nós temos um total de 6 carreiras. Vamos seguir até o nosso produto final ter, a partir deste cantinho a este, em torno de 1,5 m, ou a seu gosto. Se você quiser fazer mais comprido, faça mais sequências, como nós fizemos juntas aqui. Outro detalhe importante, sempre que você for mudar de um
de uma sequência para outra, nós temos o cantinho que sobra. Saindo do cantinho onde temos os espaços, passando para a parte fechada de relevo, nós temos os dois espaços. O último ponto está dentro deste espaço anterior aos dois que nós vamos pular. Saindo, ó, da parte telada, da parte fechada para a parte telada, nós temos um total de 6 pontos. Sempre até o final da nossa peça será trabalhado desta forma. Trabalhei a minha peça atingindo o comprimento. Observem, parei na parte fechada, fica bem largo. Quanto mais você trabalha, maior vai ficando esta parte, ó. Mostrando para você, em torno de 1,5 m. Agora nós vamos fazer o acabamento, seguindo o mesmo fio, não precisa cortar. Nós vamos iniciar aqui a partir deste cantinho, na parte superior, depois passando em toda a volta até chegar aqui novamente. Lembrando que você pode fazer a sua peça no tamanho que você quiser, comprimento, ó. Faça uma corrente para iniciar o acabamento, que nós vamos pegar a lateral do ponto, ó, envolvendo a lateral dele, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós já vamos para o próximo. Um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Para cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, no próximo, um, no mesmo lugar, 2. No próximo, um, no mesmo lugar, 2. Sempre assim. Não faça os pontos baixos apertados. Ó, 1, 2. 1, 2. Um, 2. Em toda a parte superior até chegar à pontinha. Trabalhamos até chegar àquela pontinha onde iniciamos. Aqui, para fazer a voltinha, dentro do pontinho onde nós colocamos os pontos da base, você vai fazer um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo para virar. E agora, pegando novamente a lateral do ponto, 1, 2. No próximo, 1, 2. Vamos seguir até chegar aqui, ó. Chegamos ao pontinho, ó, que faz a voltinha nele, você vai fazer um ponto baixo, 2 pontos, 3, 4, 5 pontos baixos, desse jeito, para fazer a voltinha sem enrolar. Sobre o ponto alto, um ponto, dentro do espaço, um ponto, sobre o ponto alto, um ponto. Aqui nós temos o cantinho onde já passamos para o outro, ó. Vamos passar a agulha dentro do ponto e fazer um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto. E seguir, ó. Para cada ponto, faremos 2 pontos baixos. Até chegar o cantinho de novo. Os cantinhos ficam bem redondinhos. Chegamos ao cantinho novamente, aqui nós vamos fazer um ponto, 2. Como que nós temos o ponto já na sequência, ó, você vai colocar o ponto sobre o ponto alto. E aqui nós já vamos seguir para cada ponto, um ponto baixo. Ó, novamente nós temos o ponto da sequência, então nele você vai fazer 1, 2. E toda vez que você passar pelos cantinhos, vai ser trabalhado desta maneira. Aqui também, tomando cuidado com esse aqui, que é um pouquinho mais, para ele ficar certinho, ó, sem entortar.
este dessa maneira que nós fizemos agora. E os cantinhos você vai fazer o ponto no último, aqui a parte interna, e já vai passar para o ponto da lateral. Vai ficar todos assim. Vamos seguir até chegar ao final. Chegamos ao final, no primeiro pontinho feito, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos cortar o fio e arrematar. Passo por dentro novamente e arremate no avesso, escondendo a ponta do fio. Nossa gola pronta, observem como ficou. Tem várias formas de usar. Pode ser usado como cachecol, como uma pelerine mais para trás, parte mais estreita para frente. O nosso broche. Como cachecol, basta você dar uma enroladinha e prender no pescoço. Desta maneira, com os desenhos da frente retinhos,